Moral da história, gente, é que... Posso apagar? Posso apagar? É que se um deles é ímpar, tendo essa proposição, aquele procedimento funciona, vai dar o resultado. Entendeu? Se um deles é ímpar, ó, se você está com um deles sendo ímpar, se N ou M é ímpar, tá? E f de x, vamos botar assim, para poder usar o... Deixa eu ver. N ou M é ímpar e f de x é igual a raiz enésima de x elevado a m, tá certo? E aí o x pode ser o quê? Zero. Negativo, tá? O x pode ser zero, o x pode ser negativo, né? Quando é que o x é negativo? Quando é que o x pode ser negativo? Se o n é ímpar. Se o n é ímpar, o x pode ser negativo. Se o n é par, tá? Aí o m é ímpar, o x não pode ser negativo, tá certo? Mas o procedimento funciona. Por quê? Porque a derivada... Qual é a derivada nesse caso? Qual é? A derivada não é essa fórmula, não é? Não é essa fórmula? Então você pode pular daqui para cá, porque aqui está simples. Se você lembra isso aqui, a derivada fica simples. Mas você talvez não lembre, aí você prefere qual caminho? Qual caminho? Escrever f de x igual a quê? A x elevado a quê? M. Mas aí você vai estar abusando da notação, porque no caso em que o n é ímpar e o m é ímpar, o domínio dessa função é os reais ou é r asterisco. Tá certo? Ou seja, o x pode ser negativo. E aí você vai estar abusando da notação, porque você derivar a função é derivar onde ela tem derivada. O teorema diz que essa função tem derivada em todos os pontos do seu domínio, excluindo o zero. Tá certo? Em todos os pontos desse conjunto. Tá? De derivada. No zero terá se o m for maior do que n. Tá bom? Mas aí você escreve isso aqui, aí você diz, eu estou abusando da notação. Ok, mas você abusa da proposição. Quando é que fica? Fica m sobre n vezes x elevado a quê? N menos 1. Tá certo? Que é igual a quê? Que é igual a m sobre n vezes o quê? X elevado a m menos n sobre quem? Sobre n. Aí você abusa da notação de novo. Você abusou da notação quando passou daqui para cá. Aqui você abusou da proposição. E agora você abusa da notação de novo. Então isso aqui fica m sobre n vezes raiz enésima de quê? M menos n. Mas pode partir. E volta para cá. E volta para cá. Mas pode partir de lá para a derivada do... Você pode partir daqui direto para cá. Entendeu? O teorema está dando a derivada. É porque muitos livros não exploram esta fórmula daqui para cá e só focam aqui. Mas aqui tem um problema conceitual. Tá certo? Mas esse problema conceitual é resolvido, quer dizer, esse procedimento se justifica mesmo você abusando da definição e abusando da proposição. Você abusa da definição 2 vezes e abusa da proposição 1 vez, mas você chega no resultado correto. Se você faz usando a fórmula para chegar aqui direto, você não está abusando de nada. Então, se você grava isso aqui, beleza. Se você grava isso aqui e você também grava isso, você não comete erro. O fato é o seguinte, é que esse procedimento aqui só funciona
no caso em que um deles é ímpar. Porque se os dois forem pares, você vai chegar aqui. E quando você chegar aqui com os dois pares, está errado. Tá? Porque tem um menos aqui. Você entendeu? Que por isso é que eu falei, você pode adotar esse procedimento se um deles é ímpar. E aí você deriva, sai numa boa, tá certo? Mesmo você abusando da anotação. 3 vezes. Entendido aí? Então você não terá problema. Mas se você gravar isso aqui, aí você não erra. Porque isso aqui, passar daqui para cá, você morreu. Você tem essa função, ó, f de x igual a raiz quarta de, por exemplo, x3 menos 8, tá certo? A sétima. Então logo assim, x3 menos 8, a sétima. Um deles é ímpar. Se vocês esquece isso aqui, vai até mais rápido. Porque o que é que diz essa fórmula aqui, ó? Passa daqui para cá. Aí você não vê, quando você olha para cá, você vê isso aqui com uma composição de 2 funções. Quais são as 2 funções? Raiz quarta da sétima potência aplicada no polinômio. Então você vai fazer o quê? Como é a derivada aqui? Como é a derivada? F' de x, quem é? É a derivada da raiz quarta da sétima potência. Qual é a derivada da raiz quarta da sétima potência? Aplica a fórmula. 7 sobre 4 vezes o quê? Raiz quarta de quê? De x3 menos 8, elevado a quê? A terceira. Vezes a derivada de quem? De x3 menos 8, que dá 3x2. E observe que x3 menos 8 pode ser 0. Onde é que x3 menos 8 é 0? No 2. Mas a raiz quarta da sétima potência é diferenciável no 0. Então, pela regra da cadeia, essa função tem derivada até no 0. Ou seja, essa fórmula funciona qualquer que seja o x real. Porque o 7 é maior do que 4. Mas para você aplicar isso aqui, você aplica vendo o quê? Vendo isso aqui como uma composição de 2 funções. Que funções? A raiz quarta da sétima potência, que é uma função desse tipo, ó, que é uma função desse tipo, composta com a função polinomial. Então você vai aplicar a regra da cadeia uma vez. Aí aplicando uma vez você tem a fórmula. Beleza, fechada, entendeu? E repare que se você grava isso aqui, você nem precisa se dar ao trabalho de quê? De escrever como sendo x3 menos 8 elevado a 7 sobre 4. Entendeu? E você tem a derivada em todo x real de novo, porque o 7 é maior que 4. Fica até mais simples. Se você gravar isso aqui, se você gravar essa proposição, fica ainda mais simples, derivado. Você passa para cá e você mantém a natureza da função. E não faz nenhum abuso, nem de notação, nem de proposição. Coisa que você faz se você escrever elevado a 7 quartos. Aí você está derivando até onde a base é negativa. Mas o teorema diz que dá a derivada de x elevado aqui é para x positivo. Entendeu a discussão? É sutil, tem uma sutileza envolvida, mas é fundamental que você perceba isso. Tá certo? Por exemplo, se for g de x igual a raiz décima de x2 menos 4 elevado a 12. Por exemplo, raiz oitava, x2 menos 4 elevado a 12. Quem é a derivada dessa função?
Quem é? Derivada da g em x, quem é? Tem que ver, tem que dividir, tem que separar. Onde x2 menos 4 é o quê? Positivo, maior que ou igual a zero, onde x2 menos 4 é menor que zero. Porque ela tem derivada aonde x2 menos 4 é zero, porque aqui é 12. Ela tem derivada aonde x2 menos 4 é zero. Então, isso aqui, o que é? Isso aqui, quem é? É o quê? 12 sobre 8. 12 sobre 8. Vezes o quê? Vezes raiz oitava de quem? x2 menos 4 elevado a quê? A 4. Vezes quem? 2x. Isso onde x2 menos 4 é maior que ou igual a zero, porque também pode ser zero. Tem derivada no 2 e no menos 2 essa função. Então, vou colocar isso se o quê? Se o x é o quê? Se o x é menor que ou igual a menos 2, ou x é o quê? Maior que ou igual a 2. E é igual a quê? A menos 12 sobre 8, vezes o quê? Raiz oitava de x2 menos 4 elevado a quarta. Vezes quanto? 2x, tá certo? Isso se o quê? Se o menos 2 é menor que x, que é menor que 2. E eu posso colocar até menor que igual aqui também. Eu posso tirar daqui e colocar aqui. Vocês entenderam? Mas para fazer isso, veja bem, para fazer isso, eu estou derivando, olhando para essa função, não como uma composição de 3 funções, mas como uma composição de quê? De 2. A raiz oitava da 12ª potência composta com a função polinomial. Porque eu estou usando esta proposição. Eu estou usando esta proposição. Tá, essa proposição. Só que eu estou usando esse caso aqui, né? Estamos entendidos? Tá? Então dá essa função. Tá certo? Você diz, não, mas eu posso simplificar isso. Né? Tudo bem, mas quando você simplifica, se você quiser obter a derivada simplificando isso, você também vai ter que separar. Porque a raiz oitava de x2 menos 4, preste bem atenção, ó. A raiz oitava de quem? De x2 menos 4 elevado a quem? Elevado a 12. Isso aqui é igual a quê? Como é que fica aqui? x2 menos 4 elevado a 12. Fica, fazendo a simplificação, fica o quê? Fica a raiz, simplifique, divide por quem? Fica a raiz quadrada de quem? x2 menos 4 aqui? Ao cubo. Isso se o x2 menos 4 é maior que ou igual a zero. Tá certo? Tá bom? Agora, se o x2 menos 4 é negativo, isso aqui fica o quê? Se o x2 menos 4. Porque, repare, quem é o domínio disso aqui? Quem é? Os reais. Mas a raiz quadrada de x2 menos 4, o domínio não é o conjunto dos números reais. Então, o que é que eu tenho que colocar aqui para ser igual? O que é que eu tenho que colocar aqui? Raiz quadrada, não, menos não. Raiz quadrada de quem? Que é o quê? Se o quê? x2 menos 4, Entendido?
Tem. Tá certo? Vocês entenderam aqui? Tem que separar. Aí você pode derivar por aqui. Mas deve... Isso é possível só para a raiz 4 de x elevado a 6. Hã? Se ao invés de Aí mantém. Aí mantém. Porque isso aqui é igual a raiz quarta de x2 menos 4 elevado a 6. Porque, ó, dois são pares. então, se a gente tivesse calcular a derivada já, podia colocar que era 4, era 3 vezes. Não, mas você vai ter o mesmo problema aqui. Se você derivar aqui, você vai ter que separar. Não, mas essa derivada aí que eu acho que eu posso simplificar ela agora, né? Tranquilamente. Pode. Você pode simplificar, mas se você simplificar, você tem que levar em conta isso. Tá certo? Tá certo? Isso vai ficar o quê? Raiz quadrada de x2 menos 4. Não, raiz quadrada de x2 menos 4. Mas aqui vai ficar o quê? Raiz quadrada de 4 menos x2. Entendido? E tem uma problemática aí, você tem que levar em consideração isso. Tá certo? Aí você diz, professor, esse exemplo é artificial. Não, não é artificial. Esse exemplo aparece em programação. O programa que um colega meu estava fazendo estava dando errado exatamente por isso. Porque internamente, veja bem, internamente, ele gerava a composição de funções. Então tinha uma raiz par composta com uma potência. Tá certo? Aí ele derivava, botava na linha de código e dava tudo errado. Porque ele derivava usando isso aqui, ó, só isso aqui. Usando potência com expoente, derivava, não levava em conta isso, essa questão do expoente. Você entendeu? Isso é fundamental. Tá? Isso é fundamental, valor. E se você como é que chama? Deixa eu ver se a conta está certa, tá. Né? Aqui está ok, né? Porque um deles é ímpar, mas aqui você tem que separar. Tá? Porque você tem que olhar aquilo lá. Tá? É o caso em que os dois são pares. Na simplificação, um deles é ímpar, né? Vai ser que ser ímpar. A última simplificação, um deles é ímpar, tá beleza. Então não tem problema. Vocês entenderam aí? Espero que você tenha entendido. Agora, eu quero ver um caso aqui, que é a notação para derivada. Então, eu entendi desta proposição. Muitas vezes, uma função ela é apresentada assim. Considere a função dessa forma. Y igual a x2 menos 3x mais 1. Isso é uma forma de apresentar uma função, onde uma variável é dependente da outra. Entendido? Você tem a variável independente e a variável dependente. E aí você tem derivada, mas você não tem a notação f. Tem a notação f? Porque se a função é dada assim, tá? x2 menos 3x mais 1, a derivada é a função derivada. É filhinha de x igual a quê? 2x menos 3, ok? Mas digamos que você esteja com preguiça de escrever isso para dar derivada e queira apresentar a derivada a partir daqui. Aí você tem uma notação para a derivada. A derivada de uma variável em relação a outra. A derivada de y em relação a x. Que você escreve da seguinte forma. dy dx. Isso aqui é igual a quem? 2x menos 3. Isso é só uma questão de notação. Tá?
Agora vocês verão que essa notação, ela é excelente, porque essa notação, ela captura e ao mesmo tempo reforça os teoremas de matemática, tá? Dão um certo, vamos dizer, dá um certo sentido, dá um outro sentido aos teoremas, tá? Não sei se a expressão é essa.